Olá, sou Silvio, estudante de Física da Universidade Federal do Paraná. Hoje nós vamos entender um pouco, uma breve conversa sobre a diferença entre calor e temperatura e algumas especificidades da termodinâmica. Provavelmente você já deve ter ouvido alguma vez que o dia está muito calor, ou talvez eu estou com muito calor, ou alguma pessoa está com muito calor, certo? Bom, normalmente isso é associado quando nós temos, por exemplo, um dia muito quente, um dia com uma temperatura muito elevada. É comum se dizer, que com o olhar físico, com a minuciosidade da física, a definição de calor e temperatura está longe, de se relacionar com essas expressões corriqueiras do dia a dia. Bom, vamos entender brevemente como que se define fisicamente calor e temperatura. Calor, ele se define como energia térmica em trânsito. Portanto, quando nós temos, por exemplo, um corpo que está quente e um outro corpo que está frio, o corpo mais quente cede calor para o corpo mais frio, certo? Nesse caso, nós já conseguimos observar a lei zero da termodinâmica, no qual se define por um corpo mais frio recepciona calor de um corpo mais quente, ou seja, o calor ele flui de um corpo mais quente para o corpo mais frio de forma espontânea, certo? E temperatura, Quando nós observamos a temperatura, temperatura e calor não são as mesmas coisas? Não. Calor, como eu disse, energia térmica em trânsito. Temperatura, grau de agitação das moléculas. Perfeito? Bom, para entender melhor um pouco o que é temperatura, nós podemos observar de forma lúdica alguns objetos com bolinhas ali simbolizando a vibração das moléculas dentro que constituem esse corpo, certo? Então, quando nós temos, por exemplo, uma água fervendo, o grau de agitação das moléculas dentro dessa frigideira, elas estão de uma forma agitada. Elas vibram, têm uma energia cinética elevada, certo? Quando nós temos uma temperatura não tão elevada ou menos elevada que a primeira, significa que o grau de agitação das moléculas que constituem essa matéria, ela está em uma agitação menor, certo? A energia cinética dessas moléculas é menor. Nós observamos anteriormente que calor é energia térmica em trânsito, Então, quando nós temos, por exemplo, um objeto mais quente em contato com um objeto mais frio, o que flui entre esses corpos para que eles atinjam o equilíbrio térmico é o calor. E essa interação entre esses corpos de diferentes temperaturas levam a que ao conjunto, ao sistema, atinjam uma temperatura de equilíbrio, certo? Então, quando nós comparamos temperatura e calor, temperatura é possível entender que ela é uma característica da matéria, certo? Então, quando nós temos um sistema, esse sistema possui uma certa temperatura. Por outro lado, calor, ele é intrínseco, é uma consequência da diferença de temperatura entre corpos. Então, quando eu tenho um corpo mais frio e um corpo mais quente, como mencionado anteriormente, a transferência de calor entre eles é o que caracteriza o que nós estamos definindo aqui como energia térmica em trânsito, ou seja, o calor. Então, se essa diferença de temperatura não existir, a princípio nós não temos calor. No entanto, isso não inibe a existência da temperatura. Existe a temperatura, existe um grau de agitação das moléculas, mas o calor ele precisa ter essa diferença de energia térmica para que o calor possa fluir de um corpo para o outro. Para que possamos consolidar um pouco mais sobre a diferença entre as definições de temperatura e calor, vamos a um exemplo mais prático. Quando nós temos dois recipientes, os dois estão na mesma temperatura, porém um tem 200 ml e o outro tem 1 litro. Bom, pode-se dizer que um tem mais calor que o outro? Não, Como nós havíamos comentado, calor, para que exista esse calor, precisa existir a possibilidade de conexão, de transferência entre esses dois corpos, para que o calor se transfira de um corpo de maior temperatura para o outro.
E, neste caso, os dois estão na mesma temperatura. Mas qual que é a diferença, né? Quando eu tenho um objeto, um corpo de 200 ml, por exemplo, um copo d'água, né, com 200 ml, e um outro copo com 1 litro de água também. Porém, os dois estão na mesma temperatura. Se eu for aquecer, por exemplo, a 100 graus, né? Qual desses dois corpos que absorveriam mais energia? Com certeza o de 1 litro. Eu preciso de muito mais energia. Esse corpo precisa recepcionar mais calor para que ele atinja a temperatura de 100 graus. Enquanto que, por outro lado, o de 200 ml precisa absorver menos energia com relação ao de 1 litro para chegar a 100 graus. Perfeito? Através dessa explanação, é possível entender que, analisando a explicação anterior, observamos que um corpo de 200 ml e um corpo de 1 litro, para que eu consiga aquecê-los ambos na mesma temperatura, é necessário cada um absorver uma quantidade de calor, um mais do que o outro. Portanto, vemos que a massa, a quantidade de matéria que existe naquele objeto, naquele corpo, no copo, né, como nós havíamos dito anteriormente, quanto mais água eu tenho dentro de um copo, eu tenho mais massa de água, digamos assim, naquele copo, certo? Portanto, para que ele chegue a uma temperatura de 100 graus, o que tem mais massa é necessário mais quantidade de calor. E o que tem menos massa é necessário uma quantidade de calor menor para que ele chegue na mesma temperatura. Então, é possível concluir que a massa é diretamente proporcional à quantidade de calor necessária para aquecer, né, considerando uma determinada variação de temperatura. Resumindo então todas essas explanações, podemos concluir que a temperatura é uma característica intrínseca ao meu sistema. O meu sistema tem uma determinada temperatura, perfeito? E essa temperatura, ela está diretamente relacionada com o grau de agitação das moléculas da matéria que constitui esse sistema, certo? Calor, por outro lado, ele existe necessariamente quando há uma diferença de temperatura entre corpos e que esses dois corpos eles tenham as condições necessárias para que a transferência de calor seja possível. Portanto, o calor é uma energia térmica em trânsito, certo? Então, está aí a definição e a diferença entre calor e temperatura. Um abraço a todos.